E eu, durante algumas semanas, eu e os adolescentes, né, convidamos uma pessoa para estarmos conosco aqui hoje, durante algumas semanas atrás, e a gente reforçou o pedido nesse dia, né, para que essa pessoa estivesse aqui, mesmo sabendo da tamanha importância dessa pessoa, né. Eu até comentei com alguns irmãos aqui que essa pessoa estaria aqui, mesmo enfatizar, essa pessoa assim, é muito importante. E eu queria, antemão, agradecer essa pessoa que está aqui conosco. E eu queria que essa pessoa fosse muito bem recebida pelos irmãos. E eu creio que todo mundo percebeu a presença dessa pessoa aqui hoje. Amém. Muito obrigado, Espírito Santo. Glória a Deus. Pela tua presença. Amém. Glória a Deus. E aceita o nosso convite. Amém. Muito obrigado. Espírito Santo está aqui. Sou da igreja com a paz do Senhor, amém? Amém. Vou estar lendo João, capítulo 1, versículo 11. Veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Contudo, aos que receberam, aos que crerem em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Sou da igreja que Pai do Senhor. Amém. Eu vou ler Lucas 5, 12. Eu não vim chamar o justo, mas sim o pecador, ao arrependimento. Ao arrepender-vos e crer. Eu não vim chamar o justo, mas sim os pecadores, ao arrependimento. Salve a igreja do Pai do Senhor. Amém. Vou ler Marcos 1,15. O tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Amém. Sou da igreja do Pai do Senhor. Amém. Vou ler Atos 3,19. Arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados. Eu sou da igreja capaz do Senhor. Amém. Eu vou ler João 3,36. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanecerá. Amém? Amém. Eu vou ler João 3,3. Jesus respondeu e disse: na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Sou da igreja com a paz do Senhor. Amém. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Apocalipse 20:15. Em Timóteo está escrito assim, Timóteo 1,15. Fiel é a palavra, e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar pecadores, dos quais eu sou o principal. Amém, Jesus.
eles não podem saber que eu sou crente. Então bora. Moço, Jesus te ama. Ele não quer te ver assim, ele não te abandonou. Ah, que me abandonou, que? Lógico que me abandonou. É que você precisa aceitar ele. Preciso não, ele tem que me salvar. Ele irá mudar sua vida se você aceitar ele. Por que ele já mudou? Porque você não aceitou ele. Tá bom, vai, pausa. Em 2 Timóteo 4,2 está escrito que pregues a palavra, inste a tempo e fora de tempo, retaguardas, repreendas, exorte, com amabilidade e doutrina. Ai, Maria, vamos cortar comigo? Olha aquele drogado. Vamos, né? Tem gente que não tem vergonha se jogando no meio da rua, coisa feia. Eu sou crente, tem que fazer a diferença. Ainda bem que a gente é crente, né? Eu preciso tomar mais uma dose. Sim. Ai, que tontura. Olha, não é aquele homem que nós vimos aquele dia? Mas será que aconteceu com ele? Nossa, ele tá mal. Tá mais... Eu acho que ele tá dormindo, é assim mesmo. Só pode ser. É um preguiçoso. Não. Esse homem, moço, O que será que aconteceu? ele morreu. Meu Deus do céu. E agora? Nossa, gente. Pai, me perdoa, pai. Eu tive a oportunidade, meu Deus. Eu achei que era para um pregador, alguém mais preparado, pai. Me perdoe, Deus, me perdoe. Eu tive a oportunidade, pai, me perdoa. Ai, Deus me perdoa também. Eu tive de salvar uma alma e não consegui. Natasha, a gente foi muito snob e não quis falar da palavra de Deus pra ele. Nossa, tô me sentindo tão culpada. Eu fui muito tímida, eu tive vergonha de falar. Por que eu fui assim, Senhor? Me perdoa. Eu falei do meu Deus para ele, mas ele não quis me ouvir. Eu também tive oportunidade, mas na hora de falar eu travo. E minhas amigas, eu tinha vergonha, eu não conseguia falar para elas que eu era crente e ficava se escondendo. Nossa.
No livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 12. E o Senhor vos aumente e faça crescer em caridade, uns para os outros e para com todos, como também nós para convosco. Que bom seria se essa oração fosse respondida em favor de todas as pessoas, pois assim viveríamos melhor. Infelizmente, há cristãos egoístas que nunca têm tempo para evangelizar, não demonstram apreço por ninguém e só pensam em si. A falta do amor de Deus em coração não é por causa de algum descuido do Senhor. A verdade é que o diabo tenta o povo santo por meio de uma série de estratégias. Há muito ódio, coisas ruins no mundo. Nós precisamos urgentemente do amor de Deus em ação. E nós, cristãos, devemos oferecer-lhes esse amor. Será que nós temos amado de fato os perdidos? Paulo quis dizer que o amor que já temos para dar não é o bastante. Pois é preciso crescer nele para que as pessoas vejam a diferença entre o Evangelho do Senhor e as demais religiões. Porém, demonstrar o amor do Senhor é levar a palavra às pessoas e orar por elas, exercendo a autoridade concedida pelo Altíssimo sobre todo o poder do mal, a fim de libertá-las das obras das trevas. No livro de Lucas, no capítulo 4, versos 18 e 19, diz: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres e enviou-me a curar os quebrantados de coração, a pregar liberdade aos cativos e restauração das vidas aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. Alguns cristãos pensam que já atingiram a perfeição do amor, porém por terem sido perdoados de seus pecados, mas estão enganados. Isso é parte do cuidado de Deus. O restante só conseguiremos quando colocar mãos à obra do pão eterno das pessoas oprimidas pelos demônios e subjugadas no erro, nas doenças e nas obras de idolatria, bruxaria e feitiçaria, a fim de que sejam libertas. O amor de Deus é ilimitado em sua obra de livrar os cativos de Satanás. Jesus nos deu um novo mandamento, ordenou que nos amemos uns aos outros como Ele nos amou. Isso está escrito no livro de João, no capítulo 13 e verso 34. Cristo nos salvou, perdoou-nos e ungiu-nos com o Espírito Santo, capacitando-nos assim a realizar a obra de Deus. Temos de fazer o mesmo pelas pessoas que ainda estão nas trevas, mas para que isso aconteça, temos de pedir a ajuda de Deus em cada caso. Só assim conseguiremos ser o canal de Deus, para que Deus tire as pessoas da perdição e conduza a salvação em Cristo. Agora nós vamos fazer um clamor. A irmã Néia está comendo aqui. De culpa e de remorso, que nós saímos da terra da submissão e pregamos o Evangelho evangelizando, porque tem pecadores
drogado. Necessariamente não é só o drogado que é pecador, nós somos os pecadores. Ele não quis aceitar Jesus, mas quantos aí aqui fora estão sedentos da palavra do Senhor e querem aceitar de Deus? Mas depende de mim e de você parar com essa submissão e falar de Jesus, porque muitos vão morrer e muitos serão por nossa culpa. Então nós vamos hoje declarar aqui, levantar um clamor, para que nós sejamos soldados valentes e vamos atrás desses pecadores que estão aí fora também, falando da palavra de Deus, que haja um resgate de alma para o crescimento desse ministério também, amém? Eu queria que todo mundo se levantasse. Você não precisa saber pregar para falar de Jesus para ninguém, apenas olha, Jesus te ama, eu também te amo, e Ele tem solução para o teu problema. Você já fazendo isso, você já fez a tua parte, com certeza, mas não se negue de falar isso, amém? Aleluia, Jesus. Bendito é teu nome, Senhor. Todo mundo orando, clamando. Meu Deus, em nome de Jesus. Deus, em nome de Jesus, Pai.
Aleluia, o teu milagre está em Deus. Eu quero louvar a Jesus. Aleluia. Pelos adolescentes. Eis que eu tenho chamado com eles. Lachura, macheta. E não me entende não o que eu vou fazer com esses jovens aqui. Olha o bem para eles, porque eu marquei cada um deles aqui para eles. Não abro mão, porque eis que é chegado o tempo da colheita. Eis que é chegado o tempo. Tenho pressa, e vou usar este, e vou usar os pequeninos, e vou usar os jovens, e vou usar os velhos, porque é chegado o tempo da colheita. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Aleluia! E como está escrito que agindo Deus ninguém vai impedir. Se o Senhor é por nós, quem vai ser contra nós? Se maior é o que está em nós. Aleluia! Aleluia! Os que são de lá não vai vencer. A igreja vai triunfar, a igreja vai crescer, a igreja vai prosperar, a igreja vai marchar, a igreja vai caminhar, a igreja vai, porque Jesus está com ela. Louvado seja Deus. Igreja do Senhor Jesus, domingo nós estaremos aqui no mesmo horário, mas domingo nós vamos, assim vai ser uma festa. Seu braço é a ponte na escuridão, seus olhos iluminam minha vida. Você já ouviu falar de um Deus que os seus mistérios nunca desvendou? Por isso é que eu sirvo este meu Senhor, que tem todo o controle em suas mãos. Braço de ferro, punho de aço, esse é o Deus que eu conheço. Quando decide, não muda decreto, faz o fim virar começo. Não ouve vocês, não mede favor, não vou carregar nos apegado, decide fato. A eternidade é o começo da história.